Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver juntos uma questão da UES. Eu espero que vocês gostem. O número de comissões que se podem formar com 4 professores, dentre os quais pelo menos um seja professor de matemática, é: o Colégio São Jorge possui um corpo docente composto por 20 professores, dos quais 6 são professores de matemática. Então, eu tenho 20 professores, 6 são de matemática, portanto, 14 são de outras matérias. O que acontece? Ele quer fazer comissões com 4 professores, então cada comissão vai ter 4 professores. E eu quero que pelo menos um seja professor de matemática. Aqui é que precisa ter atenção, porque quando ele fala que quer que pelo menos um seja professor de matemática, isso implica que eu posso ter um professor de matemática, bem como eu posso ter 2 professores de matemática, posso ter 3, ou todos podem ser professor de matemática. Ele não quer a probabilidade de ser, ele não quer que seja só um professor de matemática, ele quer pelo menos um. Então é a primeira parte que a gente tem que se atentar aqui nessa questão. E a outra parte. Tem um modo difícil de fazer essa questão, que você vai ter que fazer bem mais conta, e tem um modo mais fácil. Qual seria o modo mais fácil? É eu fazer primeiro o meu total de possibilidades e tirar do que eu não quero. Eu vou fazer pelo modo mais fácil primeiro, aí depois eu mostro para vocês qual seria o modo mais difícil de resolver essa questão. Então, vamos aqui. Primeiro modo. Vamos descobrir o total de possibilidades de formar comissões, sem levar em conta as restrições. Só o total de comissões que eu posso fazer. Lembrando, por exemplo, se eu tiver aqui um professor de matemática, um de história e um de filosofia. Se eu escolher primeiro, eu vou formar a comissão aqui, eu escolhi primeiro o de filosofia, depois o de história e depois o de matemática. Esse grupo, ele é diferente? Não, eu só mudei a ordem de escolha dos meus professores, mas os professores continuam sendo os mesmos. Então, o que é que acontece? Como são a ordem que eu escolhi os professores, ela não vai importar, porque vão continuar sendo os mesmos professores, o que é que eu vou usar? Lembra, na combinatória eu posso usar arranjo, em que a ordem importa, por exemplo, eu tenho 2 cargos, o de presidente e o de vice-presidente. A ordem que eu escolher as pessoas para ocuparem esses cargos vai mudar totalmente. É bem diferente eu ser presidente de uma empresa e eu ser vice-presidente. Agora, nesse caso de comissões, a ordem pouco importa. Então, eu vou usar uma combinação. Então, eu tenho 20 professores e eu vou escolher 4. Então, lembrando qual é a fórmula da combinação, vou colocar aqui do lado. Combinação de n em p é igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Vamos aqui, fica 20 fatorial, lembrando, np aqui, ó. 20 fatorial sobre 4 fatorial vezes 16 fatorial. Então, vamos aqui. 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 fatorial. Sobre 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 16 fatorial. Cancelo 16 fatorial com 16 fatorial. Vamos cancelando aqui. 20 com 4 dá 5. 18 com 3 dá 6. 6 com 2 dá 3. Agora, vamos resolver aqui essa conta. 19 vezes 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. 95 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 9, 27, mais 1, 28. Vezes 17. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 8, 56, mais 3, 59. 7 vezes 2, 14, mais 5, 19.
1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 5. Aqui vai ficar 14. 9 mais 1, 10. Mais 8, 18. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. 4.845 formas de realizar uma comissão. 20 professores, escolho 4. Isso sem se importar com a condição. Aí agora, vamos aqui. Ele quer que pelo menos um seja professor de matemática. A gente vai trabalhar com o que a gente não quer. Não quero. Qual o pior cenário aqui? É que nenhum seja professor de matemática. Eu quero que pelo menos um seja. Aí o que que acontece? Eu sei quantas combinações eu tenho para formar esse grupo de 4. Concordam comigo que se eu tirar o que eu não quero, que é aqui, que é nenhum professor sendo de matemática, eu já descubro a probabilidade, eu já descubro o número de combinações, perdão, o número de combinações que eu tenho de ter pelo menos um sendo professor de matemática. Tudo bem? Então vamos aqui, o que eu não quero. Eu tenho 6 de matemática e 14 de outras matérias. O que eu não quero é que todos sejam de outras matérias, ou seja, eu não tenho nenhum professor de matemática. Então, a minha combinação vai ser de 14 em 4. Conseguiram entender? Vai ficar 14 fatorial sobre 4 fatorial vezes 10 fatorial. Então, vai ficar 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 fatorial sobre 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 10 fatorial. Corto 10 fatorial com 10 fatorial. 12 corto com 2 dá 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 com 4. 14 com 2. Resolvemos aqui. 13 vezes 7. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 1, 7, mais 2, 9. Vezes 11. Agora aqui eu queria ensinar uma coisa para vocês. 11, concordam comigo que é a mesma coisa que 10 mais 1? Então, multiplicar por 11 é a mesma coisa que multiplicar por 10, e o resultado eu somo com a multiplicação por 1. Entenderam? Então, como é que faz aqui? 91 vezes 11. 91 vezes 10 dá 910. E 91 vezes 1 dá 91. E eu sei que 11 é 10 mais 1, por isso que eu posso fazer isso. Então, 1 mais 0, 1. 9 mais 1, 10. 9 mais 1, 10. 1001. E agora, é só a gente resolver. O total, 4.845, menos o que eu não quero de jeito nenhum, é que não tenha nenhum professor de matemática. Então, menos 1001. Aqui dá 4, 4, 8, 3. 3.844 comissões em que pelo menos um seja de matemática, que está na nossa alternativa A. Percebem como fazer aqui desse jeito já economiza muito tempo? Isso vocês podem usar em muitas questões de combinatória. Eu pego o total e tiro o que eu não quero de jeito nenhum. Aí eu já chego no número de combinações que eu quero, no número de comissões. Outro jeito de fazer essa questão, que é bem mais complicado. Eu quero que pelo menos um seja de matemática, tá bom? Caso vocês prefiram fazer desse outro jeito, eu tenho 4. Quero que pelo menos um seja de matemática. Pode ser que eu tenha um de matemática e o resto dos outros. Então, eu vou fazer uma combinação de 6 em 1. Porque eu tenho 6 professores de matemática disponíveis e eu vou escolher um para fazer parte dessa comissão. Vezes uma combinação dos outros que eu tenho de 14 em 3, que são as 3 outras vagas que sobram. E assim eu vou fazendo, por exemplo, se eu tiver 2 de matemática, então aqui 2 de matemática, combinação de 6 em 2, vezes uma combinação do restante, 14
em 2. Novamente, eu quero que pelo menos um seja de matemática. Então, eu posso ter 3 que sejam dessa matéria. Então, vai ficar combinação dos 6 de matemática, eu vou escolher 3. E o resto que sobrou, escolher uma pessoa. E pode ser que todos sejam de matemática. Todos sendo de matemática, combinação de 6, escolho 4. Percebem que isso aqui vai demorar muito. Por quê? Ou eu tenho isso, ou eu tenho isso, ou eu tenho isso. Ou na matemática denota soma. Coloquei assim só para lembrar. Ou seja, eu vou ter que resolver isso aqui, resolver isso aqui, resolver isso aqui. Depois eu vou ter que somar todos os resultados para chegar nesse valor que a gente encontrou. Aqui eu quis mostrar esse outro jeito de resolver, caso vocês prefiram resolver desse outro jeito. E é isso. Se vocês gostaram, eu peço por favor que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigada por terem assistido até aqui.